pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Enfim, chegamos à nossa segunda videoaula do nosso curso gratuito de fatias gourmet. E aí, vocês estão gostando das nossas videoaulas? O que vocês acharam da nossa massa de cenoura? Já colocaram em prática? Me marquem nas minhas redes sociais quando vocês forem colocando em prática as receitas do nosso curso gratuito, combinado? E não esqueçam de anotar todas as receitas bem certinho, tá, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje é dos recheios. Eu vou ensinar para vocês o meu recheio de brigadeiro tradicional, que vai combinar perfeitamente com a nossa massa de cenoura. E vou ensinar também vocês a fazer um recheio para a gente fazer uma fatia gourmet de Kinder Bueno. Então imagina o recheio maravilhoso que vem por aí. Outra coisa importante, já está liberado para fazer a reserva da nossa super apostila de lançamento de fatias gourmet. Lembrando que a nossa apostila é um lançamento, ninguém ainda adquiriu essa apostila. Vocês aqui do nosso grupo vão estar tendo a primeira oportunidade de estar adquirindo ela com o valor promocional, certo? E ainda vão ter direito a mais 2 bônus. Bônus número 1 é uma tabela de precificação para você não errar mais na hora de calcular o valor certinho de cada fatia para estar colocando o valor correto. E o segundo bônus é a nossa apostila de mini tortas. As mini tortas da apostila você pode também transformar elas em fatias gourmet. Então ficou um bônus super perfeito que vai super combinar com a nossa apostila de fatias gourmet. Lembrando que a nossa apostila vai ter 20 modelos de fatias gourmet, todas elas passo a passo, desde a massa, recheio, cobertura, montagem, calda, rendimento, né, como armazenar, tem tudo bem explicadinho, todas as dicas fundamentais para o seu negócio de fatias bombar, tem na nossa apostila de fatia gourmet, tá, gente? Então aproveitem. O valor da nossa super apostila de fatias gourmet vai estar de R$ 147 por apenas R$ 67. Isso mesmo, por apenas R$ 67 você vai ter a oportunidade, né, de largar na frente da concorrência adquirindo a nossa apostila com valor promocional, tá, gente? Então, terminando a nossa videoaula, você já vai lá, chama o administrador do grupo no privado para estar efetuando a tua reserva, certo? Então, aproveita essa grande oportunidade, né? Esse é um mercado ainda pouco explorado, poucas pessoas começaram a fazer essas fatias, então tem grande chance de aí na tua cidade tu ser a primeira a fazer e oferecer, né, essa delícia aí para os teus clientes que com certeza colocou uma fatia dessas gourmet nas redes sociais, tem encomenda certa, as pessoas piram com essas fatias, tá, gente? Então aproveitem essa oportunidade, não deixem essa oportunidade passar por vocês sem que vocês agarrem ela, tá? Então vamos às nossas receitas, dos nossos recheios. Eu vou começar com o nosso recheio de brigadeiro tradicional. Já estou aqui com a minha panela, tá? Com o cacau. Só que olha como eu vou ensinar vocês. Deixa eu pegar aqui. Saiu ao contrário. Pra gente conseguir um recheio bem cremoso, mas bem cremoso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um leite condensado e 2 cremes de leite, tá? Porque essas fatias é interessante, além de recheios tipo mousse, ter recheios de brigadeiro também, porém brigadeiros mais macios, né? E a gente consegue um brigadeiro mais macio colocando mais creme de leite. Então vamos lá, vamos colocar então o nosso leite condensado. Eu estou utilizando moça, mas você pode utilizar o leite condensado da marca da sua preferência, eu sempre deixo isso muito claro. Mas se você acha o moça muito caro e quer outro leite condensado, eu indico também o Itambé, é maravilhoso, tá? Tem uma textura boa, um sabor perfeito. 2 caixinhas de creme de leite, então, a gente vai colocar agora. Não precisa tirar o soro do creme de leite. Eu estou utilizando um piracanjuba, é 17% de gordura, tá?
Ele é um creme de leite bem consistente, eu acho perfeito para estar fazendo recheios de brigadeiro, tá? Então vamos lá. Gente, eu quero todo mundo postando nas redes sociais essas fatias depois e me marcando, hein? Se tá assistindo a essa aula pelo YouTube, já deixa um like pra mim, tá? Vamos crescer esse canal, pra gente conseguir chegar a mais pessoas que precisam tanto desses cursos gratuitos, né? E não conseguem participar e ainda não nos encontraram nas redes sociais, né? Agora a gente vai colocar aqui 2 colheres bem cheias de cacau 50%. Ai, Mahara, mas eu não achei o cacau 50%. Pode ser o cacau 70%? Pode ser o cacau 70%, só que vai ficar um brigadeiro mais fortinho. O 50% dá um equilíbrio perfeito para o brigadeiro tradicional, tá? Agora que eu coloquei, então, o cacau, o creme de leite, leite condensado, antes de levar ao fogo, eu vou dar uma misturadinha aqui. Dependendo da marca do cacau, você vai precisar também peneirar um pouquinho, tá, gente? Para evitar que fique aquelas pelotinhas. Mas se ficar pelotinhas, que às vezes elas são insistentes, né? Não pode negar. Se ficar pelotinhas, você pode, depois que o seu brigadeiro estiver pronto, certo? Depois que ele estiver pronto, ou antes, dá para botar no liquidificador para bater antes, ou depois que ele já estiver pronto. É só bater no liquidificador um pouquinho, em velocidade bem alta, que essas pelotinhas vão se desmanchar, depois você vai armazenar o seu recheio normalmente e ele vai ficar bem lisinho, tá? Então, façam esse teste para vocês verem como funciona bem. É mais uma dica para que vocês tenham um bom resultado aí na casa de vocês, né, com as nossas receitas. Nem sempre dá super certo para todo mundo. Às vezes, até a panela que a gente usa para fazer um recheio de brigadeiro dá um resultado diferente. A colher também dá um resultado diferente. Quando eu comecei, eu achava a maior bobagem, a panela e a colher. Eu achava que não dava diferença nenhuma. A gente dá muita diferença. Uma panela de fundo grosso e uma colher assim com a ponta de silicone, né? Uma espátula dessas aqui. Faz toda a diferença para os recheios de brigadeiro. Faça isso, essa modificação. Faça esse investimento de uma panela. Eu indico a panela da marca Cava para vocês, que é uma panela grossa. Ela tem um probleminha, só que ela esquenta um pouco aqui o cabo dela. Mas eles já estão fazendo umas com aquela madeirinha, com a proteção do cabo. Ou a gente mesmo pode mandar colocar também a proteção de cabo na panela. Lembrando, gente, vocês não podem perder a nossa próxima videoaula, que vai ser eu cortando como é que faz para ter as fatias gourmet bem certinhas, assim, que elas ficam bem retinhas, como é que faz a decoração em cima delas, como é que a gente faz para a faca não ficar grudando no recheio. São várias técnicas que eu vou estar ensinando para vocês na aula de amanhã. Então vocês não podem perder de jeito nenhum a aula de amanhã, certo? Aqui nessa aula de hoje, além desses recheios que eu estou ensinando, ainda vou fazer a montagem, que é a prensagem dentro da forma. Muita gente já tinha me pedido, queria aprender como é que fazia. Hoje vocês vão aprender, certo? E vão aprender das duas maneiras. Bom, gente, aqui eu já misturei bem. Acredito que não vai ficar com pelotinhas de cacau. Eu vou levar para o fogo baixo para médio e já volto com vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, já estou aqui no meu fogão, mexendo o nosso brigadeiro tradicional, nosso recheio, né, de brigadeiro tradicional. Ele fica até aqui, antes mesmo de pegar ponto, né, e consistência de recheio, a gente já consegue ver que com 2 cremes de leite e 1 leite condensado, ele vai ficar bem mais cremoso e lisinho do que se fosse 1 leite condensado e 1 creme de leite, tá? Então, se vocês querem, às vezes a gente olha na internet, mas que brigadeiro, que recheio bem cremoso, esse brigadeiro parece uma mousse. Com certeza é um recheio que levou mais de 1 creme de leite, tá, gente? Então, esse é um dos segredos aí pra gente ter um brigadeiro mais lisinho, mais cremoso. A quantidade de creme de leite, certo? Bom, eu vou ficar misturando aqui agora sem parar, nas laterais e no meio, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês qual é o ponto de recheio, quando é que a gente deve desligar,
né, o nosso recheio quando ele chegou no ponto certo, tá? Agora, por exemplo, eu levanto a colher e escorre em fio reto, mas eu quero que levantar a colher e que ele escorra em pedaços. Vai ser esse o ponto certo para a gente trabalhar como recheio e também para a gente trabalhar depois com o bico para fazer a decoração de cima da nossa fatia gourmet, certo? Daqui a pouco eu volto para mostrar o ponto para vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, já chegamos no ponto de recheio que eu queria mostrar para vocês, ó. Já tá se soltando mais do fundo da panela, ó. Tá mais grossinho, a gente levanta a colher e baixa, ele vai caindo, ó, em pedaços da colher. A gente levanta, ele vai caindo em pedaços, ó, já não cai mais naquele fio reto. Levanta e começa a cair em pedaços da colher, tá? Esse é o ponto de recheio. E agora eu vou voltar lá para minha bancada com vocês. Bom, pessoal, terminamos aqui. Eu vou passar agora o nosso brigadeiro mais cremoso para um recipiente de vidro, um refratário, né? Ele fica bem cremosinho, que nem uma mousse, né? O brigadeiro. Vocês vão fazer e vocês vão falar também. Então ele cria aquela película, né? Aquela casquinha por cima, aquela película, com mais facilidade. Então o ideal é a gente fazer, já transferir ele num recipiente, esperar só ele esfriar um pouquinho e depois já cobrir com um plástico fino para ele não criar casquinha por cima, certo? Aqui o nosso brigadeiro, ele fica bem cremoso, ó, parecendo realmente uma mousse, ó. Imagina a consistência dele depois que esfriar, vai ficar perfeito para nós fazermos a nossa fatia gourmet de cenoura com brigadeiro. Façam esse teste de colocar 2 cremes de leite e um leite condensado, que o resultado vai ser impecável, maravilhoso, certo? E agora a gente vai para o nosso segundo recheio. Bom, pessoal, voltamos aqui com a nossa aula de hoje, nossos recheios. E agora a gente vai fazer o nosso segundo recheio, que é o recheio para fatia gourmet de Kinder Bueno. Como é que a gente faz o recheio para essa fatia? A gente vai precisar 300 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo, 300 gramas de chocolate branco. Os dois tem que ser chocolate puro, tá, gente? Que é o 9, que é aquele chocolate que não tem gordura que nem o fracionado, tá? Ah, Mahara, mas eu posso fazer com fracionado? Eu sei que muita gente vai perguntar. Até pode fazer com fracionado, mas o resultado não fica o mesmo, tá? Nem em textura e nem em sabor. Então, por isso eu indico que vocês trabalhem com chocolate puro, certo? Então, 300 gramas de chocolate meio amargo ou ao leite, 300 gramas de chocolate branco. A gente vai utilizar também 200 gramas de creme de leite, 3 colheres de sopa de creme de avelã, tá? E vamos utilizar também 4 colheres de sopa de chantilly já batido geladinho, tá? Então a gente vai começar primeiro derretendo o chocolate branco. Vou começar pelo branco. Vamos colocar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre cuidando. O chocolate branco ele é mais sensível que o chocolate ao leite e que o chocolate meio amargo. Então a gente tem que ter um cuidado maior com o chocolate branco, certo? Esse recheio é muito fácil, gente. Não precisa fazer na batedeira, não precisa fazer no fogão. É só no micro-ondas mesmo e misturando. Vai ficar tipo 2 ganaches, né? Pra gente colocar como recheio da nossa fatia. Coloquei 30 segundos, vou olhar aqui, vou dar uma misturadinha. A gente sempre tira, mesmo que não esteja completamente derretida, a gente tira e mexe embaixo, né? Dá uma mexidinha nele, pra se certificar que não vai queimar, tá? Então, coloquei 30 segundos. Tá bem quente aqui na minha cidade hoje, eu acredito que com mais 30 segundos já vai ser até o suficiente. Vou colocar mais 30 segundos então. Pronto, coloquei mais 30 segundos. Agora eu vou dar mais uma misturadinha para ver se ficou todo derretido o nosso chocolate branco. Misturo bem, ó, ficou bem derretido. Ó, olha que lindo que é o nosso chocolate branco. Esse
chocolate branco é o Melvin, não sei se fala assim, aquele da Aral, puro. A gente, ele é muito bom, mas eu indico também o da Cical. Até o da Marvarelli eu gosto também. Ó, completamente derretido, então, o nosso chocolate branco. Eu vou deixar ele quietinho aqui, derretido, e vou já derreter o nosso chocolate meio amargo também, tá? Mesma coisa, vou dar uma mexidinha, ó. O meio amargo ele se mantém mais firme que o branco, não se entrega tão fácil. Vou colocar aqui no outro. Eu já tirei da minha geladeira o meu chantilly, que a gente vai utilizar. E cada um dos recheios, tanto no branco quanto no preto, a gente vai utilizar 2 colheres de sopa de chantilly também. Vai deixar o nosso recheio mais aerado, mais perfeito, com uma textura melhor de mousse. O branco com 1 minutinho foi suficiente. Esse aqui, acho que a gente vai precisar colocar mais um pouquinho de micro-ondas. Não, esse aqui se derrete aqui. Tem gente que às vezes começa a derreter o chocolate e se apavora. O chocolate começa a ficar meio pastoso, começa a se grudar todo. Gente, quando isso acontecer, mantenham a calma. Nem sempre é sinônimo de que você perdeu o seu chocolate. Você vai começar a adicionar o creme de leite aos pouquinhos e vai mexer bem forte esse chocolate. Com toda certeza ele começa a voltar aquela textura de chocolate brilhoso novamente, tá? Então se isso acontecer, não se apavore. Varia muito de marca para marca, né, dos chocolates. E também, às vezes, o próprio micro-ondas. Tem uns micro-ondas que tem uma potência maior e outros menor. Tem moço que não quer se encaixar. Mas não vai ser preciso colocar mais, porque já, ó, se derreteu bem, ó. Agora sim, com os nossos 2 chocolates derretidos, tanto o branco quanto o preto, vamos começar pelo branco. Eu vou adicionar metade do creme de leite, ou seja, 100 gramas de creme de leite. Eu vou no olhômetro aqui, que eu sei mais ou menos quanto vai dar a metade do creme de leite. Coloquei creme de leite. Vou misturar, né, o creme de leite com o meu chocolate branco. Misturando. Essa receita eu já tinha visto ela nas redes sociais há um tempo atrás. E eu mudei algumas coisas e fui adaptando a meu gosto. Aí ficou assim. Vai ficar bem mais amarelinho por causa do creme de leite. É só ter bastante firmeza na mão, que ele volta para a textura, ó. Ele quer se endurecer, ficar mais firme. A gente segue batendo, ó. Tá vindo o creme bem grossinho. Misturei bem o nosso creme de leite, o nosso chocolate. E agora eu vou adicionar as nossas 2 colheres de sopa de chantilly batido, tá? Uma. Duas. E vou produzir. Bastante paciência, tá? Esse chantilly vai quebrar um pouco do doce, vai deixar a nossa ganache mais airada, mais suave, mais macia, mais branquinha também. Então, um creme maravilhoso. Tem gente que pode achar que essa receita em si, a fatia, né, gourmet de Kinder Bueno vai ter um custo alto porque o recheio é caro. Realmente, na hora de colocar o preço, você tem que saber que é uma fatia que você tem que cobrar mais. Diferente da que vai o nosso recheio de brigadeiro tradicional que a gente fez, tá, gente? Olhem como é que ficou o nosso creme branco. Depois de colocar o chantilly.
Maravilhoso, né? Esse aqui já tá prontinho. É só deixar ele descansar em temperatura ambiente, sempre coberto com plástico filme. Depois eu vou cobrir. E agora a gente vai para o nosso, né, chocolate meio amargo. Lembrando que pode ser o chocolate ao leite também, vai ficar perfeito, tá? Eu tô utilizando meio amargo. Vamos começar colocando nossas 100 gramas de creme de leite. É o mesmo processo do nosso ganache branco, do nosso creme branco. A gente vai repetir o mesmo processo agora com o chocolate meio amargo. Primeiro introduzindo e misturando o creme de leite, né, no chocolate. Se na hora de misturar o creme de leite você notar que o seu chocolate quer se endurecer a todo custo, você pode adicionar um pouquinho mais de creme de leite e com a mão bem firme não parar de mexer. Ele vai ceder e vai ficar molinho, perfeito. Vai voltando aquela textura molinha que a gente quer, parece um creme. Maravilhoso, bem brilhoso. Consegui colocar já aqui. Fiz essa parte. Agora eu vou colocar minhas 3 colheres de avelã. Essa parte mais demoradinha para mexer, porque é um recheio mais firme, mas que faz diferença no resultado e no sabor final. Ok? Nosso creme de avelã e vou misturar. Misturando até se desmanchar. Bom, gente, terminei de misturar o creme de avelã na nossa ganache, ó, ficou bem airadinha. E agora a gente vai adicionar as 2 colheres de sopa do chantilly, que nem foi com branco, a mesma coisa, mesmo processo. 2 colheres de sopa. E vamos mexer. Com certeza que vocês vão reproduzir esse recheio e vão se apaixonar. Pronto, pessoal, introduzi aqui o chantilly. Olha como ficou. Olha como ficou a nossa mousse, airada. Olha que recheio fácil, gente, de fazer. Não precisa de nada, é só derreter o chocolatinho misturando e agregando os ingredientes. Claro, sempre utilizando ingredientes de boa qualidade, é muito importante, tá, gente? Então, terminei aqui de misturar. Agora é a mesma coisa que o branco, vou deixar ele descansar em temperatura ambiente mesmo, tá? Por acredito que umas 3 horinhas, 4 horinhas que você deixar ele descansar em temperatura ambiente, ele já vai ficar na textura perfeita para rechear, né, a nossa fatia gourmet. Outra coisa, tem gente que vai perguntar, mas cara, eu posso colocar na geladeira? Pode colocar na geladeira sim, não tem problema, tá? Se você colocar na geladeira, eu vou colocar para esfriar mais rápido, para gelar mais rápido. E quando você tirar depois de umas 2 horas, 3 horas, e ele estiver muito duro, você pode colocar um pouquinho de creme de leite, vai colocando de pouquinho em pouquinho, gotinhas em gotinhas, e vai misturando, que ele vai voltando à temperatura mais molinha, perfeita pra gente estar fazendo a montagem, né? Colocando como recheio da nossa fatia gourmet. Certo, pessoal? Então esses daqui foram os nossos 2 recheios, mais o nosso brigadeiro tradicional. Eu espero que vocês tenham gostado desses recheios e agora a gente vai para a montagem. Bom, pessoal, voltando aqui então, vamos fazer a prensagem da nossa fatia gourmet de cenoura com brigadeiro. Para fazer a prensagem a gente vai precisar, eu vou utilizar acetato para fazer este aqui, tá? Acetato é essa aqui, a plaquinha, ó, a BWB, ó. Tipo aquelas placas de textura, sabe? A gente vai colocar aqui porque a minha forma é baixinha, talvez ela não dê a altura suficiente. Vou cortar mais ou menos onde que eu acho que vai dar, como precisar.
virar. Nossa plaquinha. Dá pra fazer a prensagem só com a plaquinha de textura dentro da forma, tá? Pra colocar o bolo aqui, vai ficar retinho, vai ficar grudado na massa. E tem também a prensagem, que eu faço muito, que eu vou fazer também num bolo depois de Kinder Bueno, na fatia gourmet de Kinder Bueno, mas que é com o saquinho plástico. A gente compra os rolinhos assim, você vai encontrar em lojas de confeitaria, tá? E a gente coloca o saquinho no fundo da forma. Dá pra abrir mais ele aqui. Vou abrir para ficar maior. Então você pode fazer a prensagem dessas duas maneiras, usando a placa de acetato, né? Ou o saquinho plástico. Tem que ser o saquinho que nunca foi utilizado, tá, gente? E é bem fácil de encontrar esses. Ó, e aí você vai afundar assim, apertar bem o saquinho na forma, vai ficar o saquinho pra dentro da forma. E aqui você vai começar a fazer a montagem do seu bolo, tá? Como o meu acetato é mais alto, eu vou deixar igual como o saquinho também, tá? E vou colocar aqui, a minha massa de cenoura já tá cortada ali. Eu vou pegar parte que vai ficar primeiro, né? Deixa eu arrumar aqui. Esse acetato tá todo enroladinho, só me atrapalhando. Deixa eu pegar uma fitinha aqui e vou colar ele pra ele ficar paradinho. Agora eu vou ajeitar ele aqui. Gente, depois que a gente assa o bolo, geralmente a nossa massa ela tende a diminuir. Então ela fica menor que a forma, tá? Então a gente vai colocar ela aqui no meio. Ajeitar a massa. Ajeitar. Vai ficar bem retinho. Deixa eu tirar aqui o nosso secador. Vou ajeitar ele aqui. Pronto. Tá? Ajeitei bem a minha massinha aqui, coloquei o acetato bem firme e agora eu posso começar a fazer a montagem da minha fatia. Bom, pessoal, como é um processo a montagem da fatia muito manual, eu vou aproximar a câmera para que vocês consigam acompanhar direitinho, certo? Bom, pessoal, já voltei aqui, ó, coloquei o pedaço da nossa primeira camada de massa na forma. Agora eu vou regar. Eu tô utilizando uma calda de água e leite condensado. A calda é da preferência de vocês, podem regar bastante, porque geralmente as fatias elas ficam bastante tempo depois no freezer ou na geladeira. Aí para ficar molhadinha você tem que regar bastante. Reguei. A nossa massa também, lembrando que ela já é um pouco úmida, tá? Agora eu vou colocar a camada de recheio. Pessoal, se vocês ouvirem algumas batidinhas, alguns barulhinhos, não se assustem, é que a gente está aqui na minha casa, né, em obra, estamos construindo o nosso novo ateliê para poder estar gravando aulas com mais qualidade para vocês. Então, se vocês ouvirem algum barulho, é da nossa obra. Bom, pessoal, então agora eu vou começar a colocar o nosso recheio, que tá aqui, tá? Eu, como tô fazendo a videoaula, ele ainda tá um pouquinho morninho, o ideal é que ele esteja completamente frio, tá? Mas eu vou fazer mesmo assim, então vou começar a colocar. Olha o nosso recheio, olha a textura, olha que maravilha. Vamos colocar, eu tenho mais um pouquinho de recheio ali caso precise.
tá? Lembrem que tem que ser uma camada bem generosa, que tem que ficar bem retinho. Acabou o nosso recheio. Eu vou colocar mais um pouquinho do outro que eu tenho pronto aqui. Não tá tão lisinho quanto esse aí, mas vai dar uma boa completada no meu recheio. Tem que ser uma camada bem generosa, tá, gente? Então, vou colocar mais um pouco. Lembrem que eu falei pra vocês que tem que ser mais recheio do que massa? Exatamente isso. Bom, pessoal, terminei de colocar o recheio. Agora a gente vem com o nosso outro disco de massa. Vou colocar aqui. E vou pressionar, ó, porque a nossa massa, ela fica menor que a forma depois que ela tá assada, tá? Então, vou pressionar bem, certo? Vou cortar o meu acetato, essa sobra que tá dele aqui, pra não me atrapalhar, tá? Então, vou cortar aqui. Daí não vai me atrapalhar pra desenformar. Lembrando que se vocês quiserem e tiverem as formas mais altas, pode ser sem o acetato, só com o saquinho, tá? Só que eu acho que com o saquinho fica mais marcado a camada de recheio por causa do saquinho. E com o acetato fica completamente liso a parte que aparenta o recheio na lateral, tá? Agora eu vou regar novamente. Essa parte aqui é a parte que vai ficar pra baixo, tá? Por isso que eu botei, parece que uma camada um pouquinho mais grossinha de massa, tá? Pode regar bastante, porque ele vai para o freezer, tá? Reguei. Agora eu vou cobrir para proteger a minha massa, né? Para não ficar ressecada. Ó, coloquei aqui. Vou colocar mais um saquinho para ficar bem protegida a parte de cima da minha massa, tá? Então, coloquei aqui. E vou levar, ó, tá bem retinho assim. E vou levar pro freezer e vou deixar lá no mínimo 2 horas no freezer. Assim, deixando esse tempo no freezer, a gente consegue um resultado perfeito para poder cortar a fatia perfeita, certo? Agora a gente vai fazer a montagem do recheio no Kinder Bueno num bolo menorzinho. Voltando aqui então, pessoal, agora para mostrar então agora a montagem da nossa fatia gourmet de Kinder Bueno. É uma videoaula grande, mas é que eu preciso mostrar todos os processos para vocês. Eu tô aqui com a minha massa black, olha que massa linda, bem pretinha. A receita dessa massa tá na nossa apostila de fatias gourmet. E eu vou tirar a tampinha dela, por mais que ela esteja bem retinha, eu vou tirar a tampinha, tá? Vou tirar a tampinha dela. Com a faquinha de serra mesmo, eu vou girando. E depois vou passando no meio. Tirei o excesso, olha que linda a nossa massa. Vou colocar pra cá. E agora eu vou cortar no meio. Cortei no meio. Pronto, limpei a minha mão. Agora, essa daqui eu vou fazer a montagem dentro da forma usando só o saquinho sem o acetato, que nem eu falei pra vocês que eu ia fazer. Então, eu vou pegar aqui o meu saquinho e vou colocar na forminha. Nem vou abrir o saquinho, não vai precisar porque essa forminha aqui é bem pequenininha. Coloquei o saquinho na forma, no fundo, coloquei até os cantinhos. Pego a parte de baixo da massinha, que é a parte que vai ficar aparente depois, até pra gente botar a cobertura vai ficar mais fácil. Então, coloco ela aqui dentro da forminha. Puxo as bolinhas do saquinho pra fora. E começo a minha montagem.
nossa calda. Lá dentro da nossa apostila de fatia gourmet vai ter mais opções de calda. Vai ter calda neutra, para aqueles bolos que já são doces não ficarem tão doces, tá? Então não vai ser só essa opção aqui. Regar bastante. E vou começar pelo nosso recheio, o nosso creme de chocolate meio amargo. Gente, a nossa mousse ficou bem firme, olha, foi pra geladeira, olha a textura. Olha. Eu vou aproximar a câmera para mostrar essa montagem para vocês também, porque eu quero que vocês vejam a consistência, a textura que tá os nossos recheios. Isso que eu deixei bem pouquinho na geladeira, né, para adiantar o processo para fazer a montagem para vocês. Agora eu vou aproximar a câmera porque eu quero que vocês vejam a riqueza dessa massa e desses recheios. Ó, pessoal, a nossa massa maravilhosa. E olha a textura que eu queria mostrar para vocês de pertinho. O nosso mousse, é o nosso recheio de chocolate. Se fosse um chocolate ao leite ia ficar um pouquinho mais clarinho. Então vou começar colocando ele, que ele é mais durinho. Vamos botar uma camada dele. Vou pegar uma colherzinha menor, que é melhor para acomodá-lo. Vamos colocar aqui, tentando deixar uma camadinha retinha. É um trabalho de paciência também, porque elas precisam ficar retinhas depois. E aí vocês vão poder comparar também como é que fica quando é com o saquinho e quando é com acetato na lateral da camada, né, da fatia. Aqui, então, coloquei uma camada bem generosa. E agora a gente vai colocar uma camada do nosso recheio branco, que tá mais molinho que o preto, porque o chocolate branco ele é diferente. O chocolate branco ele precisa de mais tempo, né, de descanso e de geladeira para ficar firme, mas igual ficou. Olha que delícia. Vou colocar por cima do preto, que o preto tá bem firminho, ele vai suportar o branco. Vamos lá. Depois a massinha a gente acomoda ela. Talvez sobe um pouquinho de massinha pra cima, mas não tem problema. O importante é o nosso recheio ficar bastante bem acomodado. Essa tortinha que eu tô fazendo aqui, essa na forminha de 14, é as mesmas que vai estar lá na minha apostila de mini tortas, que é um dos bônus, tá? Então essas forminhas aqui, as mini tortas, vocês também vão poder aproveitar para estar fazendo modelos de fatias gourmet, tá? Este recheio aqui que eu fiz, por exemplo, renderia 2 forminhas dessas daqui, tá? Daria para fazer 2 dessas forminhas de 14 centímetros por 5 de altura, tá? Agora a gente vai vir com a massa, ó, sobrou metade do branco e metade do preto, tá? Agora eu vou colocar a nossa massinha aqui, vou pressionar um pouquinho, vou regar, ó como ela fica menorzinha. Toda massa, depois que assa, gente, ela fica menorzinha que a forma, tá? Aí a gente tem que dar uma pressionadinha para ela se espalhar um pouquinho. Coloquei, agora eu vou fechar, que nem a gente fez com a outra, ó. Ó, pessoal, fechei ela assim, bem fechadinha também, e vou levar pro freezer também por 2 horas. Se você não quiser colocar no freezer esses recheios assim que são mais firmes, você pode colocar também na geladeira, mas na geladeira vai precisar ficar 8 horas, tá? Tanto esse aqui quanto o outro de cenoura que a gente fez, tá? Mas eu indico o freezer, porque daí fica uma textura mais firme, perfeita, para ajudar a gente a fazer a fatia perfeita depois, tá? Que eu vou mostrar na próxima aula. Agora eu vou voltar a câmera para conversar com vocês. Bom, pessoal, voltamos então. Tá prensadinho aqui já. Agora eu vou levar pro freezer por 2 horas, como eu já havia falado pra vocês. E ficamos por aqui. Essa aula já se estendeu demais e eu quero dizer pra vocês que não percam a nossa próxima videoaula. Já tenho aqui separado também as embalagens
para as nossas fatias. Amanhã, então, ó, os bicos que a gente vai utilizar. Tem um M da Wilton também aqui que a gente também vai utilizar para mostrar para vocês. Então amanhã é uma grande videoaula. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem para medir em cima do bolo, né, para saber, né, direitinho como cortar perfeitamente. Quais são as dicas, né, segredinhos secretos para você cortar a fatia perfeita e como é que a gente faz a decoração em cima delas. E o mais importante, eu vou estar fazendo uma sugestão de preço para você poder vender, como calcular de maneira correta o custo, né, desse bolinho inteiro até chegar na fatia. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Não percam a nossa próxima videoaula. Chame o administrador do grupo no privado para fazer a reserva da nossa super apostila de lançamento Fatias Gourmet, com mais bônus incríveis, tá? Com o valor promocional de R$ 67,00. Lembrando que você poderá pagar no boleto bancário, vai ter 2 dias para estar efetuando o pagamento, ou se preferir pode parcelar no cartão de crédito em até 7 vezes, tá, gente? Lembrando, uma coisa muito importante, as nossas apostilas elas são digitais, ou seja, após o pagamento elas são enviadas para o teu e-mail em formato de PDF. Depois, se você quiser, você pode mandar imprimir também, pode baixar para o tablet, celular, computador, da maneira que você preferir visualizar a sua apostila. Elas têm ótima qualidade para serem impressas, tá certo, pessoal? Então, um grande beijo para vocês. Não percam a nossa aula de amanhã que tá incrível. Já tô ansiosa para fazer a decoração dessas fatias e mostrar para vocês como elas ficam irresistíveis. É impossível fazer, postar nas redes sociais e não receber encomendas imediatamente delas. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula!